Olá, bem-vindo, eu sou Rogério. Neste vídeo aqui eu venho com a resolução de questões de matemática da VUNESP, são 15 questões. 2 questões eu vou deixar para alguém que manja aí de matemática responder e as outras 13 eu respondi conforme as minhas estratégias, os meus macetes. Isso serve para as questões da VUNESP e também de outras bancas organizadoras, tá? Então vamos lá, a resolução das 15 questões de matemática da VUNESP. A questão 16, em uma piscina de bolinhas, foram colocadas 5.000 bolinhas de cores amarela, azul e vermelha. O número de bolinhas amarela era 1.800 e o número de bolinhas vermelhas era igual a metade do número de bolinhas restantes mais 350. Entre o número de bolinhas amarelas e o número de bolinhas azuis era, aí pede a diferença entre o número de bolinhas amarelas e o número de bolinhas azuis. A primeira coisa que deve se fazer, que eu fiz, eu aconselho, vamos descobrir quantas bolinhas tem de cada uma aí. No total você tinha 5.000 bolinhas, menos 1.800 das bolinhas amarelas, sobraram 3.200. A gente coloca assim, amarela é igual a 1.800. E aí sobraram 1.200. Aí eu trabalhei com o quê? Com a aproximação, conforme em outros vídeos a gente já conversou. O que seria a aproximação? Bom, 3.200 foi o que sobrou. Se você dividir por 2 dá 1.600 para cada lado, né? Seria 1.600 vermelhas e 1.600 azuis. Só que tem um porém. O número de bolinhas vermelhas era igual a metade do número de bolinhas restantes mais 350. Quanto que é a metade das bolinhas restantes? 1.600. 1.600 mais 350, 1.950. Nem precisa fazer a aproximação, né? Já deu a resposta aqui. Pois 1.650 vai representar o número de bolinhas vermelhas. Vermelhas é igual a 1.950. E quanto que ficou para azul? Era 1.600. Tirou 350, né? Vai ser igual a 1.250. Azul é igual a 1.250. Ou, se preferir, você pode fazer assim, né? Tinha 1.800 mais 1.950. Isso vai ser igual a quanto? 1.800 mais 1.950, 3.750. O total é 5.000 menos 5.000, 1.250. Então, dá na mesma você fazer a conta assim que eu fiz, né? Tirando 2.600, que foi a aproximação, né? Tinha 1.600 para cada lado, ou assim, somando tudo e subtraindo. E aí, qual que é o comando da questão? A diferença entre o número de bolinhas amarelas, amarela tem 1.800, e o número de bolinhas azuis, 1.800 menos 1.250, por isso que é importante saber todas as bolinhas, né? Isso aí vai dar 550. A alternativa correta é a B. Próxima questão. 17. Uma competição esportiva contou com a participação de 28 alunos. Desse total, 16 eram da turma A e os demais da turma B. O número de participantes da turma B corresponde a 3/8 do número total de alunos dessa turma. Então, o número de alunos da turma B é... Então, aqui a gente tem o total de participantes é 28, sendo que da turma A, 16 participa o restante da turma B. Então, a turma B você tem 12 participantes na competição, que é o restante aí de participantes. Vamos entender a pergunta.
O número de participantes da turma B corresponde a 3/8 do número total de alunos dessa turma. Ou seja, na turma B há uma quantidade e 3/8 são os participantes da competição. Então, o número de alunos da turma B é... Bom, como que eu resolvi? Bom, se 3/8 é 12, quanto que seria 1/8? Aí, como é que eu fiz? É 12... dividido por 3, que vai dar 4. Então, 1/8 é igual a 4. 8/8, aí você pega o 4 e multiplica por 8, é igual a 32. Desta maneira, eu acabei respondendo a questão, tá? A letra D é o gabarito. Próxima. Um lote de camisetas será dividido em 2 sacolas, cada uma delas com o mesmo número de peças. Se forem colocadas em cada sacola 36 camisetas ou 40 camisetas ou 45 camisetas, sempre ficarão de fora 2 camisetas. Então, vai ter o resto 2 aí. O menor número de camisetas desse lote é... Bom, quando falou aqui que o menor número de camisetas desse lote é, eu lembrei e pensei no mínimo múltiplo comum, MMC. E foi isso que eu fiz. Eu tirei 36, 40 e 45. Então vamos tirar aqui, vou colocar 2, né? Aí, aqui vai dar 16, 20, 45. E aí... vai continuando, né? 2 de novo. Eu fiz assim. Tem gente que vai simplificar, mas eu prefiro ir assim da maneira mais tranquila para não se perder. Aqui aumentou para 3, né? 3, 5... 45 por 3 dá 15. Aí de novo 3 dá 1. 5. 5. Aí por fim 5. Vai dar 1. 1. 1. E aí terminou. Só fazer a multiplicação da rebarba aqui, né? Assim que faz o MMC. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 é igual a 360. Aqui no enunciado diz que sempre ficam de fora 2 camisetas, independente da ordem aí dos fatores. Então a resposta é a A. 360 mais os 2 que sobram. 362. Próxima questão. 19. 2 rolos de barbante, um na cor amarela com 50 metros de comprimento e outro na cor verde com 32 metros de comprimento, serão cortados em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Esses pedaços serão utilizados pelos grupos que participarão de uma atividade pedagógica, sabendo que cada grupo deverá receber 2 pedaços de barbante amarelo e 1 pedaço de barbante verde. É correto afirmar que o maior número de grupos que poderá participar dessa atividade é... Essa questão, mesmo depois da prova, eu não consegui encontrar uma resposta, infelizmente. Essa é uma das questões que eu vou pedir para você responder aí para mim, pesquisar, responder, tá bom? E estarei olhando o comentário. O que chegar a resposta, o melhor comentário eu vou fixar no topo aí para que as pessoas futuramente que vão assistir possam compreender por que deu a letra C, o número 12, conforme o gabarito da VUNESP. Próxima questão. 20. Em uma caixa há determinado número de livros, dos quais 20% são didáticos e, entre os didáticos, 6 deles são de matemática. Sabendo que os livros didáticos de matemática correspondem a 25% do número total de livros didáticos, então o número de livros não didáticos que há nessa caixa é... Aqui a primeira coisa que eu procurei
descobrir, já que tem alguns dados sobre livros didáticos, descobrir a quantidade de livros didáticos. Você repare aí que há 6 livros de matemática entre os livros didáticos e esses 6 livros representam 25% dos livros didáticos. E aí faz regra de 3, né? Se 25% são 6, quantos serão 100? Aí pegamos 6 vezes 100 igual a 600 dividido por 25 vai dar 24. Sabemos que 24 livros são didáticos. E agora vamos descobrir os não didáticos. Voltando para o enunciado da questão, em uma caixa há determinado número de livros, dos quais 20% são didáticos. Então, 20% é didático. Você pode ou descobrir quanto que é 100% ou ir direto à resposta. Pois se 20% são didáticos, os não didáticos são 80%. Aí, regra de 3, 80 vezes 24 vai dar 1920, dividido por 20 vai dar 96. Então, aqui, 96 são não didáticos. A alternativa correta é a E. Próxima questão. Em determinado dia, uma papelaria vendeu 120 cadernos, alguns com 100 folhas e outros com 200 folhas. A razão do número de cadernos vendidos com 100 folhas para o número de cadernos vendidos com 200 folhas foi 3/5. Vamos entender isso aqui. Isso quer dizer o quê? Que a cada 3 livros, cadernos, né, no caso, vendidos com 100 folhas, foram vendidos 5 com 200 folhas. Ou seja, vendeu mais de 200 folhas do que com 100 folhas. O número de cadernos com 100 folhas vendido nesse dia foi... Então, temos aqui o total, que foi 120. Aí a razão entre os cadernos de 100 folhas e de 200 folhas é 3/5. 3/5 você soma, vai dar 8. Então, vai ser 120 dividido por 8. E depois a gente vai distribuir a proporção. Divide por 8, vai dar 15. 15 são 3/5. O de 200 folhas vai representar o 3, né? 15 vezes 3 vai dar 45. Esses 45 foram de 100 folhas. E os de 200 folhas é o 5. 5 vezes 15, 75. A pergunta é: quantos cadernos de 100 folhas foram vendidos? 45, alternativa B. Próxima questão. Um funcionário de uma empresa precisa analisar determinado número de currículos. Se ele trabalha nessa tarefa por 2 horas por dia, terminará as análises em 5 dias, mantendo sempre o mesmo rendimento. O tempo que esse funcionário terá que trabalhar por dia nessa tarefa para poder finalizar as análises em 4 dias será... Então aqui, eis uma regrinha de 3. Se em 5 dias ele precisa trabalhar 2 horas, precisamos passar para minutos, porque você vê nas alternativas que está em minutos. Então, 120 minutos. Quantos minutos ele vai gastar em 4 dias? Aqui, no dia, eu confesso que eu fiquei confuso com relação se era diretamente ou inversamente proporcional, porque eu pensei, poxa, se diminui os dias, aumenta a quantidade de tempo. Então é inversamente proporcional. Mas não é bem assim. Quer ver? Ó, ali, primeiro, se você tivesse na dúvida, você faria 120 vezes 4, né? Que vai dar 480. Você vai dividir por 5. Dividir por 5. Que vai dar 96. 96 o quê? Minutos. Mas você use o raciocínio. Bom, se 5 dias ele teve que trabalhar 120 minutos, 4 dias para fazer a mesma tarefa, ele vai ter que trabalhar mais. Então não pode ser essa a resposta. E aí vamos fazer diretamente proporcional. 120 vezes 5. 120 vezes 5 vai dar 600.
Você pega o 600 e divide por 4. Vai dar 150 minutos. Aí, esta é a resposta, né? 150, vamos passar para a hora. Você divide por 60. Vai dar 2 horas, 5. Esse vírgula 5 é minutos. Você pega 5 vezes 6, né? Porque é 0,5 vezes 60. Você tira uma casa, vai ficar 6. 30 minutos. Tá? Por exemplo, se aqui fosse 4, uma suposição, se desse 4 aqui, você ia ter que fazer 4 vezes 6, 24 minutos. Então, foram 2 horas e 30. A resposta é A. Próxima questão. O gráfico a seguir apresenta algumas informações sobre o número de unidades vendidas de determinado produto em 5 dias de uma semana. E aqui você tem o gráfico com algumas informações. Cada unidade desse produto foi vendido por R$20. E o valor arrecadado com a venda desse produto nesses 5 dias foi 480. O valor arrecadado na sexta-feira foi, aqui disso tudo, vai dar 480. Essa foi uma questão que eu errei por pura falta de atenção, pois temos aqui um x mais 2 e eu confundi com x, 2x. Enfim, acontece. A primeira coisa a ser feita é começar a distribuir os valores. Por exemplo, aqui 2 vezes 20, né? Vendeu 2 unidades, R$40. Aqui deu R$80. X fica X mesmo, aqui deu R$80 de novo. E esses 2 aqui são 2 unidades, ou seja, aqui já tem 40 conto garantido. E aí a gente vai calcular o que falta para dar 480. 40 na segunda-feira, 80 na terça, mais 80 na quinta e mais uma sobrinha aí na sexta que foi 40. Temos 240. 480 menos 240 é igual 240. Falta 240 para preencher a tabela. Pegamos o 240, dividimos por 2, vai dar 120, ou seja, aqui tem 120 e aqui x mais 2, ou seja, 120 mais 40 vai dar 160. Alternativa D é a resposta. Próxima questão. 24. Para a apresentação de uma peça de teatro, foram distribuídas no pátio de um colégio 162 cadeiras em fileiras. Sabendo que cada fileira tem o mesmo número de cadeiras e que o número de cadeiras de uma fileira é igual a metade do número de fileiras, o número de cadeiras de uma fileira é igual a metade do número de fileiras, ou seja, tem menos cadeiras do que fileiras. Então, o número de cadeiras de uma fileira era... Aqui eu usei a seguinte estratégia, né? Bom, sabemos que cada fileira tem um número igual de cadeiras. E que o número de cadeiras nessa fileira representa a metade do número de fileiras. Ou seja, o número de fileiras é bem maior. E aí, como eu não sabia fazer a conta, eu comecei a utilizar das alternativas para poder chegar num consenso. Aqui eu peguei primeiramente esse 162 aqui, que é o número de cadeiras, tá? E dividi pela resposta aqui, que seria o quê? O número de cadeiras de uma fileira. Ou seja, 162 dividido por 20, o que der dessa divisão aqui, ó, a resposta que der aqui, é o número de fileiras. E aqui, desse lado aqui, é o número de cadeiras. E o resultado das fileiras tem que ser maior do que o resultado das cadeiras. E aí eu fui fazer a conta para eliminar. 162 dividido por 20 vai dar um número quebrado, 8,1. Tem que ser número inteiro. E aí eu já fui eliminando. Aqui não deu o número inteiro. 162 dividido por 18 deu 9. 9 o quê? 9 fileiras e 18 cadeiras. Não é essa a resposta. Por quê? O número de fileiras é maior do que o número de cadeiras.
E aqui as fileiras estão menores. 162 dividido por 15 deu número quebrado. 162 dividido por 12 deu número quebrado. 162 dividido por 9 deu 18. 18 o quê? Fileiras. 18 fileiras, 9 cadeiras. O número de cadeiras de cada fileira é a metade do número de fileiras. Ou seja, a alternativa correta aqui é a E, porque 9 é a metade de 18. Próxima questão. Um jovem dispunha de determinada quantia de dinheiro. Com metade deste dinheiro, ele comprou uma revista no valor de R$16 e um livro. Seu livro custou 1/3 da quantia inicial de dinheiro que o jovem dispunha. Então, o valor desse livro era... Aqui, como que eu tive que fazer? Bom, a metade do dinheiro era 1/3 do valor do livro, mais R$16. Eu comecei a usar as respostas para conseguir achar o resultado. Por exemplo, se o livro era R$36, 36 mais 16 é igual a 52. 52 vezes 2 é igual a 104, né? Porque 52 é a metade. Só que o livro tem que ser 1/3 do 104. 104 dividido por 3 dá 34 e alguma coisa. Ou você pode fazer 36 vezes 3, né? O contrário. 36 vezes 3 deu 108. Acho que é até mais fácil. Alternativa A já não é. Aí continuando, peguei 34 mais 16 é igual a 50. 50 vezes 2 é igual a 100. E não pode ser a resposta, né? Porque 100 dividido por 3 vai dar 333. 34 vezes 3 vai passar de 100. Letra C, 32 mais 16 é igual a 48. 48 vezes 2 é igual a 96. E aí você pega 32 vezes 3 é igual a 96. Gabarito a letra C. Essa é uma alternativa quando não se sabe fazer a conta, tá, pessoal? Aí eu tinha que fazer assim. Mas foi importante que eu acertei a questão. Próxima questão. 26. Andréa e Roberto confeccionaram um total de 40 peças em papelão para uma atividade didática. O número de peças confeccionadas por Roberto corresponde a 2/3 do número de peças confeccionadas por Andréa. Muito importante já identificar aqui o que? A cada 2 peças feitas por Roberto, 3 foram confeccionadas aí por Adriana. Ou seja, a Adriana confeccionou mais peças. Andréa confeccionou mais peças do que Roberto. O número de peças confeccionadas por Andréa superou o número de peças confeccionadas por Roberto em... Então aqui, mesmo esquema da questão anterior que a gente resolveu sobre o assunto, você pega o número de peças e divide pela proporção da confecção de peças, que foi 2/3. 2 mais 3 é igual a 5. 40 dividido por 5 é igual a 8. 2/3, né? 2 vezes 8 é igual a 16, que representa o 2 aí, que é o Roberto. E 3 vezes 8 é igual a 24, que representa aí a Andréa. O número de peças confeccionadas por Andréa superou o número de peças confeccionadas por Roberto em 8, né? 24 menos 16 é igual a 8. Alternativa gabarito aí, letra C. Próxima questão. A tabela a seguir mostra o número de unidades compradas dos produtos A, B e C e seus respectivos
valores unitários. Aqui você tem produto A, 5 unidades compradas no valor de 10 e 20 e por aí vai. Esta é a tabela que você precisa analisar. Considerando o número total de unidades compradas, cada unidade custou em média o valor de... Então aqui você tem uma média. Mas qual média que é? A média aritmética ponderada. Por quê? 5 unidades aqui, ó, por exemplo, A, 5 unidades. Cada unidade custa 10 e 20. Aqui na B, 8 unidades. Cada unidade custa 5,80. C, 3 unidades. Cada unidade custa 2,20. O número total de unidades compradas aqui foi de 13,16. Mas aí você tem que fazer o cálculo. Como que vai ser o cálculo aí, ó? 5 vezes 10 e 20 vai ser igual a 51. Depois 8 vezes 5,80. 8 vezes 5,80 é igual a 46,40. E aí, por fim, 3 vezes 2,20 é igual a 6,60. Aqui que tem que fazer? Bom, aqui, para tirar a média, você vai ter que somar os valores e dividir pela quantidade de unidades compradas. Então, vai ser o quê? 51 mais 46,40 mais 6,60. Quanto que vai dar isso aqui? Mais 51 mais 6,60, R$104. Aí você divide pela quantidade de unidades compradas. 104 dividido por quanto? 16, né? Dividiu por 16, vai dar 6,50. Cada unidade custou em média 6,50, alternativa A. Próxima questão. Um pátio retangular ABCD teve 30% da sua área total pintada, conforme mostra a figura. E aí você tem aqui uma área pintada, que representa 30% desse quadrado aqui. Sabendo que a parte pintada tem 90 metros quadrados, então aqui já pode pôr 90 metros quadrados de área, pode-se afirmar corretamente que a largura dela, indicada na figura pela letra X aqui em cima, é igual a... Bom, aqui eu respondi da seguinte maneira. Como ele fala que essa parte aqui tem 30% da área total, e ele me dá aqui, ó, 20 metros, essa parte toda de baixo da D a C, 30% de 20 é 6. Ou seja, se aqui tem 30% da área total e aqui tem 20 metros de largura, aqui vai ter que ter 30% da largura, esse xzinho aqui. Então aqui foi 6 e aqui, né, para dar 90, tem que ser 15. Se você quiser tirar a prova real, 90 dividido por 6 é igual a 15. E se você pegar os 15 vezes 20 aí, ó, a área total é 300 metros quadrados. 300 metros quadrados vezes 0,3, que seria os 30%, dá 90. Ou seja, aí o gabarito é a letra D. 6 metros tem o xizinho aqui, a incógnita. Próxima questão. A figura a seguir mostra as dimensões em metros de uma tela de proteção colocada ao redor da borda superior de uma piscina. E aqui temos a imagem. Sabendo que o metro linear dessa tela custa R$80 e que o valor mínimo da metragem necessária custou R$2.400, então é correto afirmar que o maior lado dessa tela, indicado na figura 2x, é D. E aqui, mesmo após a prova, não consegui compreender a questão, tá, gente? Então, eu estou deixando para vocês aí comentar aqui a resposta, tá bom? E o gabarito é a letra B10, segundo o gabarito da VUNESP. Próxima questão.
Bom, esta aqui já é a última questão, é a 30. Um bloco de plástico maciço tem o formato de um prisma de base retangular, conforme mostra a figura. E aqui tem a figura do prisma, e tem um xizinho aqui, 3 centímetros aqui, 8 centímetros aqui embaixo. Cada centímetro cúbico deste plástico tem 1,4 gramas de massa. Se a massa total desse bloco é 504, então a altura dele, indicada na figura pela letra X, é igual a... E aqui é importante a gente observar o seguinte. Para a gente ter a área total desse prisma é 8 vezes 3 vezes o X. Como é que eu fui responder isso aí? Bom, ele me disse que a área total desse bloco representa 504 gramas. Ao dividir por 1,4, porque 1,4 vai representar 1 centímetro cúbico. Daí eu fiz a conta. 504, você joga um zero a mais e divide por 14, que aí fica mais fácil. Deu 360. O que isso significa? 8 vezes 3, 24, vezes algum número aqui tem que dar 360. E aí ficou fácil. 360 dividido por 24 é quanto? 360 dividido por 24 é 15. A alternativa correta aí é a E, 15 centímetros. Por hoje é só. É isto, espero que tenha gostado. Fique atento aos vídeos do canal. Em breve teremos mais vídeos aí de resolução de questões. Pode ser de matemática, talvez português. Enfim, a gente vai trabalhando aí no que der, tá certo? Até a próxima. Valeu!